Estamos chegando aos finalmente. Pergunta, and what are you learning? O que você está aprendendo? Poxa, se agora você tem um professor, o que é que você está aprendendo? What are you learning? Vamos tentar essa? Olha, o T eu posso omiti-lo, what are, ou eu posso juntá-lo, what are, transformando o em R, ou eu posso juntá-lo com o som de T. Isso vai acontecer mais no inglês britânico, what are, tá? No inglês americano, what are, muito comumente. Então, and what are you learning? And what are you learning? And what are you learning? E a resposta para a pergunta, o que o amigo está aprendendo? Everything. Everything. Significa tudo. Tudo. São 4 habilidades linguísticas, lembra? Você precisa compreender o que o outro diz, você precisa falar, você precisa saber escrever e você precisa saber ler o idioma. Tudo. Everything. As 4 habilidades do idioma. Everything. Vamos tentar a pronúncia? Everything. 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 Rogério também está dizendo aqui, great class, obrigado por isso. Fico feliz, Rogério, em poder contribuir também com a sua vida. Aguarde, porque o melhor ainda está por vir. Finalzinho da aula tem um recadinho para lá de super, mega, ultra power, importante, diferenciado para vocês, tá? Então aguarde. Pergunta, but are you speaking English? Are you speaking English? Novamente, lembre-se que o G não é pronunciado na palavra speaking, então, are you speaking English? Ok? Vamos tentar? Você está falando inglês de verdade? Porque no final das contas, você tem que saber falar. E se você quer falar, você tem que falar, né? Então, but are you speaking English? But are you speaking English? But are you speaking English? E aí, tá falando? A resposta é yes, I am. Every day and all the time. Lembre-se, quer falar inglês, precisa falar inglês. Então essa pessoa aqui, ela está falando. Quando? Todos os dias e o tempo todo. Gente, essa ideia de que você precisa de sentar na frente de um livro, estudar durante 2 horas por dia para falar inglês fluente, isso não existe, tá? Se você quer falar inglês fluente, você precisa falar inglês. E você não precisa parar o seu mundo para falar inglês. E aí, quando você diz para você mesmo, eu não tenho tempo para aprender inglês, essa é a desculpa mais esfarrapada que existe, pelo menos dentro da metodologia Wave. Porque na Wave, você leva inglês para o seu mundo. Você não para a sua vida para falar inglês. Você fala inglês o tempo todo, praticando o tempo todo, vivenciando as coisas que você já precisa vivenciar no seu dia a dia, sem parar a sua vida. E isso você precisa aprender a fazer. E a gente ensina. Então, levar o inglês para o seu mundo e contextualizá-lo dentro do seu universo, para a prática constante dentro de um ambiente seguro, com as correções certas no momento certo, feito por um professor, da maneira certa, faz total diferença para você evoluir no seu aprendizado linguístico. Total. Total. Então tem que ter prática. Quando? Todo dia. Quando? O tempo todo, de todos os dias. Sem que você pare a sua vida para fazer isso. Tá? Então você vai estudar inglês enquanto você está tomando banho. Você vai aprender inglês enquanto você está lavando louça, enquanto você está dirigindo o carro, enquanto você está caminhando na rua. Ok? É nesse nível. Constantemente. Constantemente. O tempo todo. Sem parar a sua vida para isso. Então, resposta: yes, I am. Every day and all the time. Vamos repetir? Repare na entonação da frase. Olha, tem algumas pausas específicas com entonações diferentes, tá? Então,
Yes, I am. Every day and all the time. Yes, I am. Every day and all the time. Yes, I am. Every day and all the time. Poxa, pessoal, eu fico muito lisonjeado em ver os comentários de vocês, né? Lisiane, Larissa, quem mais? Alonso, Cleiton, todo mundo dizendo aqui, parabenizando pela aula. Poxa, agradeço muito mesmo, muito mesmo. O segredo da felicidade, diz a psicologia, ou algumas vertentes da psicologia, está na utilidade. Quanto mais úteis nós nos tornamos a outras pessoas, mais felizes nós ficamos. Então, vocês me deixam muito felizes em saber que estou sendo útil à vida de vocês. Muito obrigado por isso. Pergunta da Karen: como ter prática todo dia? É simples, Karen. Você tem que ter um ambiente seguro e tem que ter um professor. Se você não tiver o um ambiente seguro para praticar todo dia, e você não tiver o professor, fica realmente complicado. Se você ficar se matriculando em cursinho de inglês online e conversando com o computador, como é que você vai falar inglês fluente? Me diz. Como é? Eu não entendo isso, gente. Pelo amor de Deus, eu não compreendo isso. A pessoa se matricula num curso online, sabendo que nesse curso online não tem aula de conversação, que você não vai conversar. Como é que você vai falar inglês se você não vai falar inglês? Não, não faz sentido isso. Tem gente que está tentando aprender a dirigir um carro pilotando uma moto. Faz sentido isso para você? Os dois são meios de transporte. Os dois são meios de transporte motorizados. Né? Para os dois você precisa de uma carteira, uma licença para dirigir. Mas, gente, são completamente diferentes. Pilotar uma moto é diferente de dirigir um carro. Você ler é diferente de escrever. Falar é diferente de compreender. Se você não treinar cada uma dessas habilidades separadamente, você não vai atingir fluência, que é a junção das quatro. Percebe? Não tem como você aprender a falar inglês lendo. Como é que você vai aprender a falar inglês falando com um computador? Pelo amor de Deus. Não entra isso na minha cabeça. Não faz sentido. Não faz sentido. Se faz sentido para você, me perdoe, mas para mim não faz sentido. Como é que você vai aprender a falar inglês conversando com um computador? Se você não tiver pessoas reais, de verdade, conversando com você todos os dias, você não vai falar inglês. Simples. Se você não tiver um professor fazendo as devidas correções, te dando as devidas orientações, com o passo a passo, o norte, o caminho, sinto muito, não vai falar inglês. Não adianta, você pode estar dentro dos Estados Unidos, como nós vemos pessoas aqui, né? Dentro de um ambiente onde só se fala inglês. Não vai falar inglês. Você não tem o norte, você não tem um ambiente seguro para prática, você não tem um professor para te corrigir, para te orientar, para te guiar. Fica muito difícil. Então, para você ter essa prática diária, você precisa do ambiente seguro e você precisa do professor. Inevitavelmente, tá?